Está fazendo a vontade do Pai, a Glória a vontade de Deus. Deus, que é levar a palavra de Deus Aleluia, Jesus. a todas as pessoas, é compartilhar conhecimento, compartilhar Glória a o que Deus. nós conhecemos a respeito da palavra do nosso Deus. É, Jesus. Eu Glória a sinto Deus. muito honrado nesta noite por este convite. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do pastor Cláudio e retribuindo com toda a bênção espiritual a vida dele, Amém. seu ministério, sua esposa, seus filhos, Glória a Deus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as escrituras do livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, Aleluia, Jesus. versículo de número Glória a Deus. 3. 8:3. Deuteronômio, capítulo de número Glória a 8, Deus. Aleluia, Jesus. versículo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Antes de Josué, para É o facilitar. quinto livro da Torá, do Pentateuco, e quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Antes de Josué. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim as Escrituras: Glória a Deus. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Glória a Deus. estamos diante de uma palavra muito poderosa. Glória a Deus. Palavra esta que o Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, ele disse as palavras. O livro de Deuteronômio em hebraico diz, o nome é Debarim. Debarim significa as palavras. Aleluia. São as palavras que Moisés recebeu do Altíssimo, que Moisés recebeu de Deus nos seus últimos dias de vida. E Moisés, ele recebendo as orientações do Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele vai, orientado por Deus, escrever este trecho lindo que nós acabamos de ler, que na parte B do versículo está dizendo o seguinte, que mas de tudo que sai da boca de Deus, do Senhor, viverá o homem. Aleluia. É interessante que este versículo, esta parte que nós lemos, que tudo que sai da boca de Deus viverá o homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava ali no deserto, sendo tentado pelo nosso inimigo, nós vamos entender que o adversário, sendo astuto, ele vendo que o Senhor Jesus estava com fome, porque Jesus ele estava ali na sua natureza humana, porque ele sendo ali 100% homem, ele na necessidade espiritual de jejuar. É necessário nós também jejuarmos, porque o Senhor Jesus disse para nós orarmos, vigiarmos e também jejuarmos. E Jesus ele estava ali no processo de jejum de 40 dias e 40 noites, porque para você ser espiritual, você tem que acatar alguns requisitos bíblicos para que a sua vida venha se tornar uma vida espiritual. E Jesus ele estava sendo ali como exemplo para a minha vida, exemplo para a sua vida, exemplo para a nossa vida. Então Jesus ele estava ali acabando de jejuar 40 dias e 40 noites. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que Jesus ele teve fome, e ele tendo fome,
o nosso adversário sendo astuto, ele sabe quando nós estamos carecendo, precisando de alguma coisa, ele vai tentar de alguma forma nos derrubar, Aleluia. tentar provar para Deus, falar: Senhor, olha, eu testei ele e ele não conseguiu vencer, ele fracassou. Esta é a função do nosso adversário. Aleluia. O nosso adversário tem a função de nos testar. Ele chega diante de nós e nos testa com alguns desejos, com algumas coisas que sabe que a nossa carne vai fracassar. E ele sabia que Jesus, sendo 100% humano ali naquele momento, naquela natureza humana, ele estava sendo como humano ali. Ele teve fome. Quando ele teve fome, o adversário percebeu que ele estava com fome. E ele começou a falar assim: tu és o Filho de Deus. Aleluia. Transforma essas pedras em pães. Veja a astúcia do nosso adversário. Por que a astúcia do nosso adversário? Porque ele sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus era Deus. E ele, sabendo ainda que Jesus era Deus, ele ainda fez com astúcia essa indagação capciosa. Ele fez essa indagação, mesmo sabendo, ele queria ainda humilhar o Senhor. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E a resposta que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar para nosso adversário, ele tirou desse texto aqui que acabamos de ler, deste livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, versículo de número 3, a parte B, que Jesus ele disse assim para o nosso adversário. Ele respondeu usando a Torá. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Eu tenho uma palavra para você nesta noite, você que está ouvindo o áudio desse som, você que está ouvindo o áudio deste alto-falante nesta noite. Eu quero te dizer nesta noite que você pode se alimentar do seu corpo físico, você pode alimentar o seu corpo se deliciando das melhores delícias, dos melhores glamours, você pode estar deliciando, mas eu quero te dizer uma coisa da parte do Todo-Poderoso, da parte de Deus. Você pode sustentar a sua carne, o seu corpo, comendo ali as melhores delícias que tem no nosso banquete brasileiro. Sabemos que a comida brasileira, ela é uma das melhores comidas, ou tem, quem sabe, a melhor comida do mundo. Aleluia. Nós temos aqui vários cardápios que vai alegrar o nosso coração, vai alegrar a nossa alma, o nosso corpo. Nós temos vários cardápios gostosos, desde macaxeira, desde vários pratos aqui. Se eu for citar aqui vários pratos, aleluia, nós temos vários pratos aqui na nossa nação que são saborosos, que vai satisfazer a nossa carne. Aleluia. Mas o assunto aqui é diferente. O assunto aqui que eu quero trazer para você, que o nosso Criador, o nosso Deus, ele deixa bem claro que não é apenas de carne, de pão, não é apenas do banquete de um prato brasileiro ou um prato internacional que você vai satisfazer, aleluia, o seu corpo. Você pode até satisfazer o seu corpo, mas a sua alma, eu quero te dizer nesta noite, que a sua alma, ela só é satisfeita pelo poder da palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que emana, que sai da boca de Deus. Aleluia. É interessante, pastor Cláudio, que um fariseu, ele era muito conhecedor da palavra de Deus, ele era muito conhecedor da Torá, ele era zeloso com a Torá, mas ele precisava muito mergulhar no oceano do Espírito. E ele, de noite, na calada da noite, porque ele ficou com medo de ser encontrado pelos seus amigos, ele foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem que sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer outros sinais
que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é interessante que Jesus, ele tinha e ele é a palavra. Aleluia. A Bíblia fala que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. E ele vai chegar para este homem dizer o seguinte, que é necessário nascer de novo. E aquele homem sendo intelectual, sendo muito sábio, sendo muito inteligente, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, mas como é que é isso? Como pode um homem sendo velho voltar a entrar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus ele disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. O salmista Davi ele vai escrever que a minha alma tem sede de Deus, assim como a corça tem sede pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Eu quero dizer uma verdade para você aqui nesta noite. Você tem sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Nós temos sede de Deus. Dentro de nós tem um desejo de conhecer o nosso Criador. Dentro de nós tem uma vontade imensa de conhecer o nosso Deus. Há muitas especulações por aí de pessoas dizendo que existem deuses por aí, mas eu quero te dizer uma verdade: só existe um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. No mesmo livro de Deuteronômio, ele vai dizer que nesse mesmo capítulo, não me foge da memória, se não for nesse, no outro capítulo, mas é nesse livro de Deuteronômio, ele vai falar que o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Não existe outro Deus, só existe um Deus só. Ele é o Deus de Israel. Quando Deus ele apareceu para Abraão, ele vai dizer assim: Abraão, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós vemos aqui que Deus ele quer que nós procuremos nos aperfeiçoar cada vez mais. Não é fácil ser perfeito. Nós vivemos em um mundo corrompido, em um mundo em que há muita corrupção. A gente ouve falar de muitas corrupções por aí, seja na área da política, até mesmo nas religiões, na sociedade. Nós vemos falar sobre corrupção. Mas eu quero te dizer nesta noite, quando a palavra de Deus vai até você, Deus ele vai pedir de você que você procura andar nos caminhos do Senhor, que você procura andar na perfeição, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Porque quando você ouve a palavra de Deus e você dá crédito à palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que é como um rio de água viva que vai fluir, que vai nascer do seu ventre. Louvado seja o nome do nosso Deus. O poder da palavra é extraordinário. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que apenas com as palavras, com a palavra de Deus, Deus ele criou os céus, criou a terra. No Salmo de número 19 diz bem claro que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra a outra noite a sabedoria. Então nós vemos aqui que o nosso Deus, ele fez tudo perfeito, ele fez tudo lindo, ele fez tudo maravilhoso para o louvor, para a glória, para a honra do teu santo nome. Voltando para o texto aqui, o versículo nos diz o seguinte: e te humilhou e deixou ter fome.
Aleluia, Jesus. Muitas vezes, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada irmã, o caminho para o céu não é fácil. O caminho para o céu é estreito. Glória a Deus. O caminho para o céu é apertado. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse: entrai pela porta estreita, Aleluia. porque larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos são que entram por ela. Verdade. Mas apertado é o caminho, mas é o caminho certo que conduz para a vida eterna. Aleluia. Muitas vezes você pode dizer: não vou passar para a lei de crente, porque lá é muita coisa que eu não vou estar seguindo, que eu não vou conseguir seguir. Mas eu quero dizer algo de Deus nesta noite: o caminho realmente é apertado, mas é necessário passar por este caminho, porque grande vitória estará lá na frente. Deus tem preparado algo grande para você, algo especial para você, algo muito melhor do que você vive neste mundo. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui está reservado para ser destruído, para ser queimado, porque está registrado na palavra de Deus. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo e veio também a morte. Mas também por causa de um homem que se entregou por nós, por causa de Jesus. Aquele que vem a Jesus de maneira nenhuma ele lança fora. Quando vem para Jesus, toda a sua vida mudará. Glória a Deus. Então você vai começar a seguir um novo caminho. Vai ser difícil, vai ser apertado, vai ser estreito, mas você estará com a sua garantia da sua salvação. Então nós vemos aqui que Deus, ele deixou bem claro, registrado, que o povo de Israel ele foi humilhado. Foi permissão do nosso Deus. Muitas das vezes Deus permite que nós passamos por muitas humilhações, porque quando nós passamos por humilhações, nós vamos adquirir experiência. Nós vamos adquirir experiências nas nossas vidas, e Deus ele vai nos testar na nossa caminhada. É por isso que o povo de Israel ele foi humilhado, e Deus permitiu também que o povo passasse necessidade, passasse fome. Mas muitos que estavam andando ali no deserto, andando com Moisés, eles começaram a murmurar contra Moisés. Eles começaram a murmurar contra Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos as nossas coisas do nosso jeito. Às vezes nós não queremos aceitar o jeito de Deus. Às vezes está tão difícil, a situação está tão difícil. Imagina a situação. Se com Deus, tem um pessoal que tem um ditado a dizer, e nós vemos que é verdade: se com Deus está difícil, sem Ele está pior, né? Se o negócio está difícil, meu irmão, está passando pela prova, mas passa dando glória a Deus, né? Está difícil, está apertado, está estreito, mas é melhor você passar apertado, passar estreito com Deus, do que você passar uma vida boa, aparentemente boa, mas passar sem Deus, passar sem Ele, é muito pior. E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Então nós vemos uma situação aqui em que Deus permitiu que o povo de Israel passasse por aqueles processos todos, e Deus enviou então um maná. Eles não conheciam o maná. A palavra de Deus vai dizer que o maná era como um coentro, era uma espécie de coentro branco, e tinha um sabor de mel. Mas segundo o Talmud, que é um livro hebraico que acompanha a Torá, acompanha a Bíblia Sagrada, um livro dos judeus, segundo o que eles nos ensinam, os ensinamentos deles dizem que quando os judeus desejavam um sabor, por exemplo, de picanha, quando ele comia o maná, vinha um sabor de picanha. Quando ele desejava o sabor de um frango caipira, o maná, o sabor vinha como de um frango caipira. E assim por diante. Eles se sustentavam com aquele maná que Deus ele mandava. Mas nem todos se agradavam do maná. Havia ainda murmurações de muitas pessoas que murmuravam.
por causa do maná que Deus mandava para o povo de Israel. Então nós vemos aqui, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. O que Deus estava querendo dizer para aquele povo, que aqueles alimentos que eles estavam alimentando eram algo perecível, algo que não era para a vida eterna. O que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga, é algo muito melhor do que isso que nós vivemos, do que o arroz, do que o feijão, do que a carne que você come. Deus tem muito algo melhor do que isto, porque dentro de você existe uma alma. Aleluia! Glória a Deus! Dentro de mim existe uma alma. Verdade. Dentro de nós existe almas. E esta alma, ela tem sede pelo seu Criador. Verdade. Quando você nasceu, Deus ele já te conhecia já no ventre da sua mãe. Foi Deus que moldou a sua vida, o seu formato. Quando você nasceu, é interessante que nós temos dentro de nós as digitais de Deus. Deus, ele nos criou e temos o DNA de Deus dentro de nós. E o desejo de Deus é que a criatura volte a reconhecer as suas obras, as obras do Criador, as obras de Deus. É interessante quando Deus ele fez Adão, o homem. Quando Deus fez o primeiro homem, ele tinha uma sincronia com o homem. A palavra de Deus vai revelar que na virada do dia, quando dava por volta de 6 horas da tarde, 5:30, 6 horas da tarde, quando o sol está se escurecendo, dá-se o nome de virada do dia. Na viração do dia para a noite, Deus ele aparecia para Adão. E eles tinham intimidade, eles se conversavam, e eles se dialogavam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Adão ele se sentia consolado pelas palavras de Deus. Ele se sentia seguro. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, há uma segurança para as nossas vidas. Há uma segurança para a nossa alma. Porque o que nos sustenta espiritualmente, meu querido, minha querida, amado e amada irmão e irmã nesta noite, o que nos sustenta espiritualmente é a palavra de Deus. Aleluia. Você pode se alimentar, como disse no começo, de várias comidas saborosas, mas a sua alma precisa de ouvir a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus ele usa as pessoas, instrumentos do Senhor, para estar transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está sendo emanada, está sendo proferida nesta noite. E Deus está falando, quem sabe, para alguém que tem sede de ouvir a palavra de Deus. Para alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Talvez o seu dia não tenha sido um dia alegre, um dia feliz, teu dia quem sabe tem sido conturbado. Quem sabe o seu dia tem sido amargurado, tem sido triste. Mas eu quero te dizer nesta noite que o poder da palavra de Deus pode transformar a sua vida, pode mudar a sua vida, pode te trazer a alegria, pode te trazer a paz. Quem sabe eu estou pregando aqui nesta noite para alguém que não consegue mais dormir, para alguém que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter uma paz. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai transformar vidas nesta noite. A palavra de Deus vai libertar vidas nesta noite. A palavra de Deus vai agir poderosamente na vida daquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que você é privilegiado, você é privilegiada em estar ouvindo a palavra de Deus. É interessante que Deus havia escolhido Abraão e havia prometido para Abraão que através dele ele faria uma grande nação. Aleluia. É interessante que quando Deus ele promete, ele cumpre.
Por mais que a palavra de Deus pareça ser tardia, porventura ela se cumpre no tempo certo, no tempo propício, no tempo determinado por Deus. Porque nós a nossa natureza tende-se a querer botar pressa em Deus, querer colocar pressa em Deus para que as coisas aconteçam rapidamente da forma que nós queremos. Mas não é da forma que nós queremos, tem que ser da forma que Deus quer. Jesus, verdade. Glória a Deus. É interessante aqui que quando Deus disse para Abraão dizer, ou seja, para Moisés, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele, que sai da boca de Deus. Deus estava querendo dizer o seguinte, que nós somos dependentes dele, que nós dependemos do Altíssimo, que nós dependemos da sua palavra, que nós dependemos e temos que reconhecer a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. O Jeremias vai escrever que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então o fato de você estar vivo nesta noite, o fato de você estar vivo nesta noite, são porque as misericórdias do Senhor, ela tem te alcançado, ela tem me alcançado, ela tem nos alcançado, para que nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus, para que nós venhamos reconhecer a supremacia de Deus, para que nós venhamos reconhecer a grandeza do Altíssimo. E o lugar certo, tem um lugar certo para que nós venhamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. É interessante aqui que desde a caminhada de Moisés e o povo de Israel, ali no deserto, Deus havia determinado para Moisés que ele fizesse um templo móvel. E Moisés, ele separou ali por ordem de Deus os levitas, que tinham a incumbência de estar levando ali as cortinas, de estar levando ali o tabernáculo móvel, de estar também celebrando os louvores, de estar também ministrando a pregação da palavra para as pessoas. E os sacerdotes tinham o dever, a obrigação de estar abençoando o povo, de estar se purificando, de estar fazendo sacrifício ali de animais, como simbologia que seria próximo, seria o Senhor Jesus Cristo que seria morto por mim, por você. E eles faziam ali as cerimônias, ele fazia ali o sacrifício para que o povo pudesse receber o sangue que era aspergido, para que pudessem ser perdoados. Tudo ali era figura para que seria profética, era profecia profética ali revelando que o Senhor Jesus Cristo viria para morrer por mim e por você. É interessante que Deus havia falado para Moisés: olha, quando a nuvem para em determinado lugar, você pega e vai e arma as cortinas e arma o tabernáculo. É interessante que Deus, ele sempre teve o desejo de habitar entre nós. O desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Aleluia. E esse lugar aqui pode ser até pequeno, porque Jesus, ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio dele. E aqui tem mais de 2 pessoas, aqui tem mais de 3 pessoas, e eu acredito que o Senhor Jesus se faz presente aqui em nosso meio, porque o desejo, a vontade de Deus é habitar no meio do seu povo. Este lugar, eu acredito que foi consagrado para ser chamada a casa de Deus. Glória a Deus. Então você está no lugar certo, porque nós estamos aqui reunidos como instrumentos de Deus para estar levando a palavra de Deus até o seu coração nesta noite. Seja abençoado, seja impactado pelo poder da palavra de Deus nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 4 vai dizer o seguinte: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, deixou o teu pé nestes 40 anos.
Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim se castiga o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que muitas vezes você pode até passar por um processo de enfermidade. Aleluia, Jesus. Você pode até passar por algum processo de dificuldade na sua vida. Glória a Deus. Mas talvez seja que o Senhor está testando a sua vida nesta caminhada. Porque Deus, Ele nos testa para ver se nós vamos nos desanimar na caminhada. Porque muitas das vezes você pode estar até na sua casa desanimado, falar: eu estou desanimado, não estou tendo força para seguir a Deus, eu já não quero mais seguir a Deus, eu não quero mais ir para a igreja. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele pode estar testando a sua vida. Ele disse uma certa vez para Josué: ó Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Oh, aleluia. O desejo de Deus é que nós nos esforcemos. Como o pastor Cláudio disse aqui, que o reino de Deus é tomado com esforço, é tomado à força. E muitas pessoas estão se esforçando, fazendo força para entrar no reino de Deus. Que você possa fazer parte dessa comitiva, deste povo que está se esforçando para morar no céu. Porque sabemos que realmente não é fácil. O caminho é apertado, o caminho é estreito, mas é da vontade de Deus que nós nos esforcemos para estar andando nos caminhos do Senhor. E tem mais aqui: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é tão linda. Aleluia. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Cada vez que eu leio, que eu medito na palavra de Deus, eu sinto assim como se a minha alma se preenchesse. Aleluia. Como se o meu vazio se preenchesse. Como se a minha vida se completasse. Aleluia. Se você quer ter uma vida completa de alegria, se você quer ter uma vida completa de gozo espiritual, comece a comer da palavra. Comece a se alimentar da palavra. Comece a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que os que são de Deus ouve a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus. E se você sente que você é de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode guardar a palavra de Deus. Está escrito no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você tem que esconder a palavra de Deus, você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração, para que você possa ficar livre de pecar contra o nosso Deus, o Todo-Poderoso, do nome santo do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O desejo do nosso Deus, amados irmãos, é que nós venhamos alimentar nossa alma, é que venhamos alimentar o nosso espírito, é que venhamos sair cheios, repletos do poder da palavra de Deus.